Nós somos o Geek com Q e o tema de hoje do nosso canal é Batman. A estátua que eu escolhi para mostrar aqui para vocês hoje é essa estátua do Batman baseado na obra do Frank Miller, né? Essa estátua para mim ela é maravilhosa, né? Ela é massiva, né? E justamente por ser baseado na obra do Miller, para mim ela é muito icônica, né? Quem faz essa estátua é a Prime One. A Prime One é uma empresa japonesa que é uma das 4 grandes empresas do ramo de estátuas e é uma empresa que foca muito nessa escala 1:3, né? Grande parte das estátuas do mercado hoje elas são da escala 1:4. A Prime One também faz estátuas escala 1:3, que são essas estátuas maiores, né? Não é todo mundo que tem espaço para, né, expor uma estátua dessa, mas que no meu ponto de vista, se você tem espaço, é a estátua para você ter, né? Ela vem em 2 versões, né? As estátuas hoje em dia geralmente elas vêm numa versão regular e numa versão exclusiva. Nem acho que são todas que vale a pena você pagar um pouco a mais para ter exclusiva, porque a diferença é muito pouca. No caso dessa estátua, eu realmente não acho muito relevante a versão exclusiva, porque na versão regular você já tem diversas trocas de head e de braço, né? Então, por exemplo, na versão regular você tem o braço dele com o rifle, né? Que não é uma arma tão famosa do Batman, né? Mas que na HQ do Cavaleiro das Trevas ela é bem icônica, né? E é importante. E você tem a head normal, né, com ele com o rosto normal. Você também tem a head Battle Damage, né, que obviamente, né, para quem leu a história sabe que ele apanha um bocado, né, ao longo da história. Muita gente. E numa outra mão você também tem a possibilidade de ter a corda com o batarangue na ponta. Então, a versão exclusiva você tem mais uma head e você tem uma das mãos com alguns batarangues. É bacana, mas não acho que é o caso também para você ter a exclusiva. Acho que tem outras estátuas onde a exclusiva faz muito mais diferença. Essa estátua para mim atinge um nível de qualidade impressionante, né? A Prime já é famosa pelo acabamento, pela pintura, pelo tipo de escultura que ela faz. Eu acho que essa estátua chegou num nível, né, que poucas estátuas têm. Para mim é a estátua do ano, né? Toda a escultura, a pintura, o detalhe do corpo onde tem os ferimentos do Battle Damage, isso para mim ficou perfeito. A base é muito bacana também, com o líder dos mutantes ali na base, né? Para quem leu a história sabe, esse detalhe para mim agrega também bastante valor à estátua. E para mim é uma estátua definitiva do Batman, né? Eu acho que quem tiver espaço na sua coleção para ter uma estátua ou só para ter uma estátua em escala 1:3, eu levaria essa estátua. Vocês que perguntam, puta, como é que eu posso comprar, né? Acho que tem alguns canais, né? Tem o próprio Mercado Livre aqui no Brasil. Não acho que é uma estátua tão fácil de achar no Mercado Livre. Existem as lojas aqui, principalmente de São Paulo, Rio, que importam, né? Ainda não é tão fácil achar essa estátua aí, está começando a ficar um pouco mais fácil. Ou então, se você tiver a oportunidade de comprar diretamente no site da Sideshow, que é a empresa americana de estátuas, que é uma distribuidora das estátuas da Prime, você pode comprar, e se tiver algum amigo, um primo, algum parente, mandar para lá e depois ou ir buscar ou pedir para a pessoa trazer para você. Enfim, uma estátua linda, massiva, né, que para mim descreve o meu ideal de Batman, que é o Batman do Frank Miller no seu auge, tá? E aí, Rafa, quero saber o que você trouxe de quadrinhos do Batman para falar com a gente agora. Eu trouxe uma história que eu considero a melhor história do Batman já feita até hoje. Polêmica essa afirmação, hein? É polêmico, mas não sou só eu que tenho essa opinião. Daqui a pouco eu vou falar um cara bem famoso que também dá essa opinião, e aí eu acho que a opinião de muita gente vai mudar. Mas eu trouxe aqui o Batman, o Longo Dia das Bruxas. É uma história que foi feita nos Estados Unidos em dezembro de 96, foi até dezembro de 97, em 13 edições, né, uma cada mês, e uma representando cada feriado, né, que até algumas vezes até casava com o mês que a gente estava passando no momento. No Brasil ela saiu em 1998, através ainda da editora Abril. Então aqui a gente tem... Dividida em todos os capítulos. Dividida em 8 edições aqui, um trabalho muito bom, formatinho americano, coisa rara de ver hoje em dia, com qualidade de material muito boa, tanto que ela já tem aí fazendo quase 20 anos aí, e vai fazer 20 anos ano que vem, a qualidade ainda está muito boa do papel. Sim, sim.
Além disso, ela também já saiu no Brasil mais recentemente através da Eagle Moss, né? Tem uma série da Eagle Moss que ela está colocando a coleção de graphic novels da DC. Então essa aqui acho que é o jeito mais fácil de você conseguir encontrar ela hoje. Você acha numa banca, no site da Eagle Moss vende. E o preço aqui, ela estava custando R$ 34,99 e hoje, se eu não estou enganado, ela já deve estar custando aí R$ 54,90 no site. Então deve ter uma valorização da revista. Essa aqui que eu tenho em definitiva, ela é mais difícil de encontrar porque ela é mais antiga, né? Então você tem que torcer para não estarem colocando os olhos da cara essa revista hoje em dia. Quem fez ela, né? Ela foi feita pelo Jeff Loeb e pelo Tim Sale, que são responsáveis por várias das minhas histórias favoritas, né? Então tem um pouquinho do meu lado pessoal aqui dentro. Mas o Jeff Loeb ele é responsável hoje por todas as séries de TV da Marvel. E da mesma forma, o Tim Sale ele é responsável por vários desenhos que foram feitos tanto da Marvel quanto da DC num tom mais noir. Então ele tem uma pegada de pintura muito diferente e histórias mais profundas, mais densas, que eu acho que o estilo dele retrata mais. Mas vocês podem ver que ele trabalha cada personagem de uma forma muito individual. Então você consegue entender a característica do personagem só de bater o olho para ele. Acho que a Era Venenosa aqui dá um toque, né? Você vê várias folhas saindo dela, a imponência que ela tem, né? O quanto ela consegue abraçar a pessoa ao redor dela. A Mulher Gato, como ela é ágil, como ela é flexível, como ela é uma mulher um pouco mais forte, você consegue pegar esses traços. Mesmo personagens comuns, como os mafiosos, você bate o olho e você vai saber que estão falando do Falcone, estão falando do Maroni, cada um dos principais mafiosos de Gotham você também consegue retratar com facilidade só de bater o olho, não é aquele cara genérico que tem algumas revistas, você fica perdido quem que é. Um pouquinho mais do Jeff Loeb, ele também foi responsável pela série Smallville, lá atrás, então ele escreveu boa parte dos roteiros, é bem adolescente, mas fez um puta sucesso lá atrás e foi um gatilho para depois lançar todas essas séries da Warner aí que vocês têm visto em relação a DC. Um pouquinho sobre a história, o que acontece nela, né? Ela é continuação direta do Batman 1 do Frank Miller, que é praticamente o início do Batman, parte da luta do Batman para acabar com a corrupção na polícia de Gotham. Só que, por mais que ele consiga diminuir muito a corrupção na polícia de Gotham, ainda tem um grande problema com os mafiosos. Então o Falcone, que é um dos personagens principais apresentados no Batman 1, que inclusive ele tem a cara rasgada pela Mulher Gato, ele já começa a revista com a cara rasgada, ele está aí com um baita de um poder e as pessoas vão pensar em como que você vai conseguir diminuir o poder da máfia de Gotham. Afinal de contas, se esse aqui é o Batman Ano 2, né, daqui a pouco não vai ter mais a máfia. O Batman, não, por mais que ele já lidou com a máfia, não é esse o core dele é contra os vilões. Então aqui mostra a queda da máfia com a entrada dos principais vilões do Batman dentro dos quadrinhos. O que tem de legal aqui? Logo no começo acaba tendo todo o encontro dos mafiosos tal, e acontece um assassinato no Halloween, onde fica deixado junto uma abóbora ali do lado do cara que morreu. E aí isso vai começando a se repetir história a história, feriado a feriado. Então no Natal deixa um bonequinho de neve. Ou seja, todo assassinato tem uma referência. Tem uma referência a um feriado. E o que acaba sendo legal com isso é que ninguém descobre quem é o feriado, porque parece uma guerra da própria máfia. Ou será que é uma guerra de outra pessoa querendo destruir a máfia? Quem é o responsável por isso? Putz, é o próprio Batman? É o Harvey Dent? É o outro mafioso que é o oponente do Falcone? É um terceiro? Quem que é o responsável por essas mortes? Então é uma história extremamente policial, que você tem muito suspense e é muito difícil de descobrir quem é o assassino. Então você tem que realmente ler com bastante cuidado, ficar pegando cada uma das pistas que são colocadas a cada uma das histórias para identificar quem é o assassino feriado. Para aí para não dar spoiler pra galera. Sim. E aí, Guto, o que você trouxe para os nossos seguidores no mundo dos games? Pessoal, hoje eu vou estar falando um pouco sobre a série Arkham do Batman, que pra mim é a mais marcante dos jogos de super-herói do nosso morcegão. Eu vou focar especificamente no Batman Arkham City, que, na minha opinião, é o melhor jogo que representa o que é o herói, captura a essência dos quadrinhos e das animações e traz para o mundo dos videogames. Esse jogo foi desenvolvido pela Rocksteady Studios em parceria com a Warner e foi lançado no ano de 2011 para PlayStation 3, Xbox 360 e PC. Mais tarde ele veio a ser lançado também numa versão definitiva para a plataforma da Nintendo, o Wii U. O ponto principal para mim nele é o roteiro e a história.
A história do jogo ela é muito bem trabalhada. Basicamente, ela se passa num contexto onde o prefeito de Gotham resolve levantar algumas muralhas em alguns bairros de Gotham e cria a Arkham City, que é um local onde estão todos os vilões da cidade. E lá você vai ter, então, a divisão das gangues da Era Venenosa, do Pinguim, enfim, e todos os... Mr. Freeze. e todos os nomes famosos aí. O jogo é um prato cheio para quem acompanha a série e ele aborda praticamente todos os personagens famosos do Batman. Arlequina, Coringa, tá todo mundo presente. A história ela é contada de forma muito dinâmica e interativa através do jogo e com cutscenes, então as animações muito bem feitas. A modelagem dos personagens ela é muito realista, muito de acordo com o que é esse clima mais dark que a DC e especialmente o Batman tem, e em uma dublagem excepcional. Oh, fake Joker gang, Batman! Batter up! O jogo ele é muito bonito, então ele tem um gráfico bem detalhista, e o universo onde se passa a cidade do Arkham, ela é muito rico, é um mundo aberto onde você pode explorar e cada canto da cidade tem um segredo, alguma coisa para você descobrir. O fato de você explorar esse universo em si só já é um prato cheio para qualquer jogador, sem contar nas várias missões secundárias em paralelo da história principal ali. A dinâmica do jogo ela é bem dividida. Eu gosto de dizer que o jogo ele é bem seccionado com doses certas de pancadaria e bastante mobilidade. Então é um jogo de ação que você vai estar brigando uma hora com um monte de vilão na tela ou bastante inimigos na tela. Tem muitos momentos que você vai precisar fazer muito stealth e ficar de mansinho, chegando pelos cantos, entendeu? Surpreender os vilões. E vai ter vários momentos onde você vai ter alguns puzzles que você vai ter que pensar um pouco em como que você vai conseguir fazer a progressão do jogo. Só um gancho que você falou, inclusive no último filme, no Batman vs Superman, uma das cenas é baseada no jogo, né? Naquela cena que o Batman invade... Ele vai salvar Marta. Vai salvar Marta. Que ele dá vários aquele... vilões, Exato. Que ele passa pela parede, né? Passa pela machucado. parede, começa a usar a bate-garra para tirar a árvore. Choca todo mundo com combo. Inutiliza as armas, né? Que também é o que acontece no legal. Pendura o cara, né? O jogo, ele tem essa questão de trazer, ele explora muito mais do que o primeiro da série, essa questão dos gadgets do Batman. Eles estão todos presentes lá e eles são usados de forma muito inteligente. Não é só pela variedade que ele impressiona, mas pela forma inesperada e inteligente que ele foi implementado e realmente pensado. Então vamos pegar, por exemplo, a Batclaw. A Batclaw que, assim, qualquer pessoa pensa que ela vai utilizar para dar mobilidade ao Batman e escalar de um prédio de um lado para o outro, aqui ela tem um papel muito maior do que apenas esse. Onde você consegue, por exemplo, desarmar um inimigo ou puxar um inimigo para perto de você e você dá uma sequência de combos nele que dá um dinamismo muito grande para o jogo. E existem esses momentos que eles vão remeter muito a quem gosta de Zelda, que você precisa de determinados acessórios para você explorar uma parte de Arkham. Então, enquanto eu não tiver, por exemplo, o The Frost, eu não vou conseguir explorar uma determinada parte de Arkham. Então, para mim conseguir fazer a progressão do jogo, eu vou precisar necessariamente adquirir alguns itens específicos. Então, o jogo ele foi muito bem pensado mesmo. Por todas essas características, ele recebeu o prêmio do Spike Awards de melhor game de ação-aventura em 2011. Foi super merecido. E como um extra, assim, ele oferece 7 DLCs com muito conteúdo adicional bacana. Então ele teve continuidade depois que foi lançado. Pelos próximos 2 anos ainda teve produção de conteúdo para o jogo, que deu uma longevidade maior. E como outro extra bacana, ele ainda traz a possibilidade de você jogar com a Mulher Gato pela primeira vez, que tem aquela características dos combos muito mais rápidos e muito mais acrobacias do que o Batman, que é muito bacana. Uma coisa que você falou é bem interessante e que foi uma sacada até da empresa, da Prime, que faz a estátua que eu mostrei aqui para vocês. Ela comprou a franquia do Arkham
justamente para ter acesso a um dos DLCs, que é um DLC que libera diversas skins do Batman. Exato. E aí, por eles terem direito a essa franquia, eles podem lançar o Batman Cavaleiro das Trevas, como a gente mostrou aqui, o Batman do Futuro, antigão, né, da série dos anos 70, enfim, tem uma série de Batmans que indiretamente, né, eles acabaram comprando e produzindo, ou seja, foi uma sacada bacana deles. Tem outro ponto bem interessante do Batman Arkham City que puxa para os quadrinhos, que é a série Terra de Ninguém. Né? Então isso lançou no Brasil mais ou menos em 99, 2000, que aconteceu o seguinte, teve um terremoto em Gotham, depois do terremoto em Gotham muitas pessoas acabaram morrendo e a cidade acabou ficando meio devastada, com vários vilões tomando conta de alguns locais. Para conseguir tomar conta disso, eles fecharam o bloqueio de todas as pontes. Afinal, Gotham é tipo Nova York, né? Então um monte de pontos que acaba ligando ela ao continente e aí ficou uma terra de ninguém. Sitiada ali. Exato, uma área sitiada que é a mesma lógica do Arkham City. E aí tem uma outra coisa legal, o autor que escreveu o Arkham City é o Paul Dini, que inclusive tipo um puta de um roteiro, um monte de plot twist, muita coisa legal que não é legal spoiler aqui, mas que vale a pena jogar pensando no roteiro, que é muito bem escrito. E ele tem uma história muito trágica, em especial com o Batman também. Então tem uma revista nova que inclusive deve estar saindo agora nas bancas. Já saiu porque eu comprei. Sim. Já está disponível. Então, que é Noite das Trevas. Ela conta a história da vida pessoal do Paul Dini. Então o Paul Dini ele foi cercado, chegando na casa dele de noite por várias pessoas que socaram ele e ele quase morreu. Ele chegou a ter vários ferimentos pesados, ficou internado durante muito tempo no hospital. E para ele conseguir voltar e ganhar energia para viver, ele pensou em como o Batman reagiria a todos esses vilões e todos esses problemas que ele teve. Então ele usou o Batman, que era o que ele escreveu durante muitos anos, para trazer de volta a vontade nele de viver. Então a história dele é muito bonita, ela saiu pelo selo da Vertigo, que não é uma linha oficial da DC e é uma história real. E uma coisa que eu acho bacana também do jogo é que ele inaugurou um estilo, né? Que, por exemplo, a gente está vendo agora o jogo do Homem-Aranha, que vai ser lançado. Exato. Né? É um estilo muito similar ao que o Batman lançou, a série Arkham, né? De stealth, de chegar, de analisar os inimigos, de utilizar uma estratégia específica para cada um deles. Para mim, essa acho que foi uma das grandes inovações do jogo, né? Adicionado aos gadgets que você bem comentou, que dão uma característica completamente única para o jogo. Né? É muito legal isso, assim, foi a primeira vez, na verdade, que um jogo de herói teve uma relevância tão grande, igual teve o Arkham City. Mas, enfim, ele pega muitas referências de outros jogos famosos, como eu citei o próprio Zelda, a característica de stealth, que é algo bem característico de Metal Gear, quem joga a série, por exemplo, e ele conseguiu combinar muito bem isso. Funcionou. Exato. E o mais legal é que, assim, você se sente o Batman jogando Arkham City. Tudo que você quer, você espera que o Batman faça, você pode fazer no jogo, sabe? Então, pra mim é uma obra-prima e quem não jogou tem que jogar definitivamente. Fica a dica aí a versão de Wii U, que foi a Batman Arkham City Armored Edition, que traz diversos usos diferentes do gamepad para você usar os gadgets, acessar o seu arsenal de armas por ali sem ter que ficar pausando o jogo, dando ainda mais dinamismo para o jogo. Então, quem não jogou e quer jogar, recomendo essa versão. O Guto já gostou do jogo, tendo disponível para Nintendo Wii U, então ele gostou mais ainda. Exato. Não só para Nintendo Wii U, mas ele também acabou de sair reeditado e remasterizado para o Play 4 e para o Xbox One. Então, inclusive vem numa caixinha que vem um Blu-ray específico de algum filme do Batman, agora que eu não estou lembrando exatamente qual que é. Eu queria falar de referências, né? Tem uma referência muito boa ligada à estátua, né? Todo mundo olha o Frank Miller, ele vê o Cavaleiro das Trevas e pensa, putz, o cinema determinou, né, o Cavaleiro das Trevas do Nolan através do Cavaleiro das Trevas do Miller. Não. O Cavaleiro das Trevas do Miller originou o Batman vs Superman. Pelo menos 60% do filme. Sim. O que originou... O finalzinho ali descolou. No final fugiu bastante, mas até ali o filme estava muito bom. O que a gente pega é que quem originou o Cavaleiro das Trevas do Nolan, que na minha opinião é o melhor filme de herói que já foi feito até hoje, é o Longe das Bruxas. Dentro das primeiras páginas tem uma introdução do Nolan com o David Goyer, que é o roteirista de toda a trilogia inicial desse Batman, afirmando que aqui foi feita antes de começar o Cavaleiro das Trevas. Eles estavam escrevendo o roteiro, tinha feito o Begins, falando que o Begins bebeu muito da fonte, tanto do ano 1 quanto
do Longo Dia das Bruxas, só que a gente perceberia ao longo do filme que a maior fonte de inspiração do Cavaleiro das Trevas foi o Longo Dia das Bruxas. E vocês vão perceber aqui umas imagens que a gente vai colocar, por exemplo, Bruce Wayne falando eu acredito em Raiver Dent, eles olhando uma pilha imensa de dinheiro dentro de um galpão que depois eles colocam fogo. Tem várias cenas icônicas aqui dentro que você fala, putz, o cara tirou daqui. Claro. Né? É o próprio comissário Gordon falando pro Harvey Dent, putz, eu achei que você que era o Batman, né? Você que era o Cavaleiro das Trevas. Na hora que a gente começa a aprofundar a história, a gente vê que tudo aquilo que a gente gosta nasceu de um lugar e que não foi tão bem divulgado assim, né? O Batman do Frank Miller era muito mais divulgado do que o próprio Longo Dia das Bruxas. Bom, pessoal, então, para mim, né, essa é a minha obra-prima do Batman, de estátuas. Pro Rafa, esse é o quadrinho, obra-prima do Batman. E, obviamente, pro Guto, o Arkham é obra-prima nos games. Não necessariamente isso também é a mesma coisa na opinião de vocês. Então a gente queria saber o que vocês acham. Escreve aqui nos comentários. Escreve nos comentários. Né? Quem sabe a gente não até discute aí juntos em um outro programa, né? As mais diversas opiniões sobre o que é melhor no Batman. Sim, esse é o nosso primeiro vídeo, então se você gostou, por favor, coloca o curtir. Exatamente. Se não gostou, pode colocar o descurtir, mas escreve nos comentários para pelo menos ajudar, pra né? gente melhorar. Pra gente começar a melhorar um pouco. Então vamos ver se a gente consegue aí atender vocês com vários heróis. Tem estátua pra caramba aqui. E tem quadrinho e game pra caramba. E fiquem ligados que tem bastante novidade a vir por aí. Pessoal, valeu. Obrigado. Abraço. Falou.